Olá, boa noite. O AITEC abre inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol em Patos de Minas. Vacina contra o HPV começa a ser ministrada nas unidades de saúde do estado. O NTV News desta terça-feira vai mostrar também. Moradores da Rua 12, no bairro Bela Vista, se revoltam com demora no conserto dos buracos. Polícia alerta proprietários de cães sobre exigência de recompensa para animais desaparecidos. Pais de recém-nascidos buscam alternativas para proteger os filhos do Aedes aegypti. Corpo de Bombeiros abre inscrições para cursos de brigada de incêndio e primeiros socorros. Projeto Cruzada Antidrogas conscientiza crianças e adolescentes sobre os perigos do consumo de entorpecentes. Acusado de tentar matar aposentada em Lagoa Formosa tem prisão decretada. Advogada de Patos de Minas é condenada pela Justiça por exploração de prestígio. Tribunal de Contas do Estado suspende licitação para coleta de lixo e limpeza da cidade. Esses são os destaques do NTV News desta terça-feira. A demora da administração municipal para consertar os buracos nas ruas de Patos de Minas tem sido motivo de muita reclamação. Entretanto, na Rua 12, no bairro Bela Vista, o sentimento é de revolta. Desde o ano passado, os moradores convivem com crateras que dificultam até mesmo o acesso às residências. Eles cobram providências. Os problemas vivenciados pelos moradores da Rua 12, no bairro Bela Vista, são antigos. Segundo eles, desde novembro de 2015, quando as chuvas começaram, o buraco se formou na via e até hoje nenhuma solução foi tomada. A nossa reportagem, inclusive, esteve no local em fevereiro deste ano para registrar o dilema. Então eles já põem o broquete, já ajuda bastante para economizar as coisas, né? Mas é melhor do que deixar o buraco solto desse jeito aqui. Muito melhor, ó. Quantas pessoas, até carro de polícia eu já tirei ali perto da minha casa, caído lá. De lá para cá nada melhorou, pelo contrário. O buraco se abriu ainda mais e se formou uma verdadeira cratera no local. Esse ex-carpinteiro ficou por 2 meses sem conseguir tirar o carro da garagem. Para tentar resolver o problema, ele teve que jogar entulho na porta de casa. Muito, assim prejudicado, muito. Vocês podem mesmo ver na porta da minha casa ali que não tem como eu tirar o veículo da casa porque formou a cratera na rua. E eu para mim sair, eu fiquei 2 meses esperando que eles viessem cá, pelo menos colocar um cascalho. É uma situação paliativa, mas já ajudaria os moradores para não ter colocando tábuas, poder tirar o carro, para não eu tive que buscar entulho para pôr, quase que o entulho já foi todo embora de novo. A situação também afeta a família da Dona Maria. Para a neta dela colocar o carro na garagem, ela teve que improvisar. Manobra que tem causado muitos prejuízos. De vez em quando ela cai aí dentro desse, a tábua quebra, né? Aí cai aí nesse ficar mais fundo, aí ela fica aí, ó, tempo aí pelejando. Outro problema é o risco de acidente. Além de a rua ser muito estreita, os veículos para desviarem do buraco acabam atingindo a contramão de direção. Esperava que eles arrumassem a rua para ficar boa para nós, né? Para ficar bonita a porta, né? Porque uai, desse jeito aqui, como é que faz, né? Diz que vai alargar a rua. É por isso que ainda não veio arrumar. Uai, mas a polícia não vem arrumar isso aí para eles arrumar a rua toda aqui, né? Então, nós ficamos aqui no buraco. Os motociclistas também têm sofrido com a situação. Já tem uns dias para trás que um moço veio e ele deixou a moto sair aqui, ó, e não sei o que foi lá que ele desequilibrou. Aí a hora que ele chegou aqui, a moto fez assim com ele, aí ele caiu aqui, ó, no rumo do portão dela e ele quebrou o braço. Ele estava de moto. Segundo os moradores, o asfalto do local já tem mais de 12 anos e não suporta a grande quantidade de água no tempo de chuva que desce da Avenida Marabá e da Rua Antônio Caetano de Menezes. Eles esperam uma solução. A situação dessa rua que deu de novembro está ficando cada dia pior, porque a enxurrada que desce aqui da Marabá e vem das outras ruas que faz confluente com a Rua 12, desce todinha aqui na Rua 12 aqui. E assim Deus começou essas chuvas em novembro, fizeram destruir a rua aqui e a gente já tentamos ver se a prefeitura vem
dar um socorro para a gente aqui. Até hoje, nem colocar uma colocação de um cascalho aqui na rua, não tem colocado. Então eu peço em nome de todos os moradores aqui da rua, para que eles tomem providência e venham aqui ver a nossa situação. Os motoristas, tem um motoqueiro que cai aqui no buraco aqui da enxurrada, já uns 2 já andam caindo, carro, já quebrou para-choque aqui. Então eu peço para eles venham olhar a nossa situação aqui no bairro aqui. Segundo o site da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Infraestrutura está fazendo o trabalho de tapa-buracos na cidade. A exigência de gratificação para receber de volta o cão de estimação que fugiu de casa tem sido uma constante em Patos de Minas. Esse comportamento vem sendo condenado pela Associação de Proteção Animal. A Polícia Militar também orienta os proprietários de cães a não pagarem recompensa. Só quem tem algum animalzinho de estimação sabe como é difícil e doloroso quando eles desaparecem. Todos os dias, recebemos mensagens de donos angustiados que procuram seus cães ou gatos. Muitas dessas pessoas têm o hábito de oferecer gratificações para que o animalzinho seja entregue com segurança. Mas o que tem chamado a atenção são pessoas que exigem recompensas em dinheiro para que os bichinhos sejam entregues aos seus donos. Já chegaram várias vezes, né, aos nossos ouvidos, de histórias assim. São animais que são encontrados. E aí a pessoa que encontrou exige, né, uma gratificação e até valores altos, né, para entregar o animal. Quando o dono oferece a gratificação é uma coisa, mas quando ela é exigida é outra bem diferente. A pessoa em posse de um animal que não pertence, né, a ele e exigir uma gratificação é crime. A pessoa pode chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência. Uma coisa é você oferecer uma gratificação, alguém encontrar o seu animal, né, e devolver e receber essa gratificação. Outra coisa é a pessoa encontrar o animal, né, e ligar para o proprietário, né, exigindo aí uma determinada quantia em dinheiro para a devolução do mesmo. Isso configura crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, com pena que varia aí de 4 a 10 anos de prisão, além da multa. A orientação é que a vítima de extorsão acione a polícia militar para que as providências sejam tomadas. O crime de extorsão é um crime um pouco mais raro de acontecer. Nós tivemos, no ano passado, um total de 5 e até este ano não tivemos nenhuma denúncia. Com relação ao caso de envolver animais especificamente, é mais complicado ainda, porque a pessoa ela tem um vínculo, né, às vezes emocional muito forte com o animal e fica com receio de não reavê-lo e acaba não procurando a polícia, né, e cedendo a essa chantagem, a extorsão, né, o que alimenta ainda mais esse vício, né, esse ciclo vicioso. E nós orientamos que não ceda, procure a Polícia Militar. No próximo bloco do NTV News, nós vamos mostrar que a vacina contra o HPV já está disponível nas unidades de saúde. E vamos mostrar alternativas para os pais protegerem os filhos do mosquito Aedes aegypti. Mais de 3.300.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil no Brasil, segundo o levantamento feito pela Fundação Abrinq. O Panorama Nacional da Infância e Adolescência foi lançado nesta terça-feira, durante a 33ª edição da Feira do Brinquedo. O Guia Cenário da Infância e Adolescência 2016 ainda aponta que das crianças de 0 a 14 anos, 44% encontram-se em situação de pobreza e 17% em situação de extrema pobreza. De acordo com o estudo, quase 19% dos homicídios no país são praticados contra crianças e adolescentes, sendo 80% deles com armas de fogo. Vacinar pelo menos 80% das meninas de 9 anos de idade. Esta é a meta da campanha nacional contra o HPV, que previne o câncer do colo de útero. Mais de 36 mil pontos para imunização no estado estão disponíveis.
mobilização para que meninas de 9 a 13 anos sejam vacinadas contra o vírus HPV já teve início no país. Em todos os anos são realizadas 2 chamadas para que as famílias se lembrem da importância desta vacina. Para lembrar as mães e as meninas que elas têm que ir procurar um posto de vacina para tomar a vacina contra o HPV, né? Que protege contra o vírus HPV, que é responsável por a maior parte dos cânceres de colo do útero. Como se trata de uma chamada e não de uma campanha, não há uma meta a ser atingida, pois as vacinas estão disponíveis o ano inteiro. A vacina protege contra 4 subtipos de vírus, 6, 11, 16 e 18, sendo que os 2 últimos são considerados de alto risco para desenvolvimento de câncer. A responsável técnica de imunização da Prefeitura ressalta que essa vacina é segura e tem 98% de eficácia. Muito segura, isso já foi comprovado através de estudos do Ministério da Saúde. As reações que ela pode causar são reações leves, né, que são totalmente toleráveis, que às vezes é uma dor no braço ou às vezes uma dor de cabeça, mas perante a gravidade do câncer do colo do útero, isso se torna muito pequeno. Em Poços estão disponíveis para a população 17 salas de imunização que funcionam das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Neste ano, o Ministério da Saúde determinou algumas modificações no calendário de vacinação contra o vírus HPV. A vacina, quando entrou no calendário, ela eram 3 doses, né? A pessoa fazia vacina, depois a segunda dose era 6 meses e a terceira dose 5 anos após. Em janeiro de 2016, o Ministério da Saúde alterou esse calendário da HPV. Então, agora são somente 2 doses. Então, a menina toma a primeira dose e 6 meses depois ela vai tomar a segunda dose da vacina. O avanço dos casos de dengue em Minas tem preocupado os pais de crianças e recém-nascidos. O mosquito que transmite essa doença também é responsável por espalhar a febre chikungunya e o Zika vírus. Entretanto, existem alternativas para proteger os filhos do transmissor. De acordo com o pediatra Dr. Rodrigo Alex, somente neste ano em Patos de Minas, 11 casos de dengue foram notificados em crianças menores de 1 ano. O número chama a atenção de profissionais da saúde. Preocupa muito, né? A gente maior perigo da dengue é a dengue hemorrágica, né? Então, os pais, a criança que está com febre, está indisposta, tem procurado. O movimento de consultas aumentou muito durante essa época. Diante disso, vem a dúvida: como proteger as crianças do mosquito da dengue? Quais produtos usar? Segundo o médico, a melhor maneira de evitar que crianças e bebês sejam picados pelo mosquito transmissor é colocando telas de proteção nas janelas. A gente vai fechar as janelas no período onde a maior entrada de mosquitos acontece, que é no nascer e no pôr do sol, né? De preferência também colocar telas nessas janelas. E dentro da casa, no carrinho do bebê ou no bercinho, colocar os mosquiteiros, né? Para impedir a picada. A roupinha do bebê, como que deve ser? Ela deve ser de cor clara, que a cor escura atrai o mosquito. Ela deve ter uma trama mais grossa, porque a roupinha muito fina permite a picada do mosquito. E também não pode ser muito justa com a pele do bebê, né? Existem também aqueles aparelhos que você liga na tomada, né, que tem inseticida. Pode ser usado também, desde que não fique junto à cabeceira da cama do bebê e a janela fique aberta, para expulsar os mosquitos que ali estiverem. Os repelentes, que costumam ser muito utilizados em adultos, não podem ser aplicados em bebês. O produto pode causar reação alérgica na pele das crianças menores de 6 meses. Realmente a preocupação muito grande hoje em dia. A dengue chegou no nosso país, uma epidemia, e na nossa cidade não é diferente, né? É muito importante dizer que esses produtos que são usados na pele dos bebês para repelir os insetos, eles podem ser tóxicos, né? Então, na minha área de pediatria, é importante dizer o seguinte: apenas uma marca de repelente pode ser usada nos bebês acima de 6 meses. Abaixo de 6 meses, apenas a proteção mecânica mesmo. João Lucas, de apenas 1 mês, está sempre sobre o olhar atencioso da mãe, que toma todos os cuidados para evitar que seu filho seja vítima da dengue. Eu não posso passar nada, que ele tem 1 mês e pouquinho, né? Aí é o dia inteiro com o mosquiteiro. Se está no carrinho, tem o cortinado, o mosquiteiro. Se está no berço, se está na cadeirinha.
eu não tenho sossego de deixar ele em cima da minha cama se eu não estiver lá olhando por causa dos mosquitos. Aí, assim, não sei se vale tanto, mas estamos tentando, né? A gente plantou uns vasos de citronela, de vez em quando vai lá dar uma mexidinha assim no lugar que está. E agora também de uma planta que atrai libélula, que é a crotalária. Aí, como do lado da minha casa tem um lote, a gente vai plantar lá do lado e na minha casa, no jardim, para ver se ameniza, porque o bairro que eu moro tem muito pernilongo, muito, muito. E não é só no nascer e no pôr do sol, é o dia inteiro. Aí, para tentar, enquanto não consegue passar nada, nenhum repelente. A Abaetec Patos de Minas está realizando até o dia 29 deste mês inscrições para os cursos de espanhol e inglês. As aulas são presenciais. Para o curso de espanhol são 2 turmas, às segundas e quartas, de 17 às 18 horas e de 19 às 20 horas. Para o curso de inglês, 2 turmas, terças e quintas, de 17 às 18 e de 19 às 20 horas. As inscrições deverão ser feitas diretamente no site www.aitec.mg.gov.br. Para Patos de Minas, serão 20 vagas para cada curso profissionalizante. No próximo bloco, você vai ver o que fazer para participar dos cursos do Corpo de Bombeiros e as ações do projeto Cruzada Antidrogas para proteger as crianças e adolescentes. A partir de hoje, os municípios não podem conceder aumento real, acima da inflação, ao funcionalismo público. A proibição, prevista na Lei 9.504 de 1997, que regula as eleições no país, começa a vigorar 6 meses antes do pleito e vale até a posse dos eleitos. A intenção da lei é que o reajuste não seja usado como instrumento nas eleições. Em Patos de Minas, o Executivo ainda não encaminhou a proposta de reajuste salarial dos servidores para ser votada na Câmara. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas abriu inscrições para turmas de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros. Os cursos são totalmente gratuitos. Pessoas acima de 18 anos e com boa saúde podem se inscrever. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira e os interessados devem se apressar. São apenas 50 vagas para o curso de Brigada de Incêndio e 50 vagas para o curso de Primeiros Socorros. Os 2 treinamentos são gratuitos. As pessoas, para se inscreverem, têm que ser maiores de 18 anos, estarem em dia com as obrigações civis, trazerem aqui no quartel do Corpo de Bombeiros da Rua Professor Aristides Memória uma identidade, o CPF. Nós pediremos aí voluntariamente aqueles que quiserem doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados a entidades não governamentais, entidades carentes, né? Assim que preenchermos as vagas, já daremos início a esses cursos. Então, caso hajam mais pessoas, mais procura desses cursos, né, para esses treinamentos, nós poderemos fazer um caderno de reservas para uma próxima oportunidade que formos fazer os treinamentos e convocarmos essas pessoas que se inscreverem. Para se inscrever é preciso ter boa saúde. Isso porque durante os cursos, os participantes vão aprender técnicas para atuar na prática em auxílio ao Corpo de Bombeiros. Tanto o curso de Brigada de Incêndio como o curso de Primeiros Socorros, as pessoas estarão inseridas em atividades que são relacionadas à atividade do dia a dia do Corpo de Bombeiros, né? Atividade de prevenção, atividade de salvamento, combate a incêndio, de resgate de vítimas, né? Serão feitos simulados, treinamentos. Então, para isso é necessário que esteja então gozando de boa saúde, porque teremos atividades práticas aí com essas pessoas. O curso de Brigada de Incêndio será realizado no período de 25 a 29 de abril e o curso de Primeiros Socorros acontece de 2 a 13 de maio. As aulas serão realizadas no período noturno. A intenção é que a gente consiga qualificar o maior número de pessoas, né, para que possa prestar algum tipo de primeiro atendimento aí à comunidade, caso necessário, né? Enfim, ajudando até que chegue um profissional qualificado para o atendimento correto. Quase 5 mil detentos em Minas Gerais estão dentro das salas de aula. A maioria esmagadora, 4.732, estuda em escolas instaladas nos próprios presídios e penitenciárias.
No total, são 87 instituições de ensino nas unidades prisionais do Estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, 3.815 cursam o ensino fundamental, 917 estão matriculadas no ensino médio e outros 178 no ensino superior. A manhã desta terça-feira foi diferente para os alunos do 6º ano da Escola Estadual Deiró Borges. Eles receberam os membros do projeto Cruzada Antidrogas e foram alertados para os perigos do consumo de entorpecentes. A palestra foi ministrada pelo promotor da infância, Paulo Henrique Delicoli. O projeto Cruzada Antidrogas, uma iniciativa da Associação Vencer, já vem sendo realizado há alguns anos em escolas de Patos de Minas. O objetivo da ação é prevenir que crianças e adolescentes tenham contato com o mundo das drogas. É um trabalho que é feito em 9 escolas aqui na cidade e através de dinâmicas de grupo, de vivências, de palestras, de vídeos, exibição de vídeos, nós temos a oportunidade de trabalhar essa prevenção. E tanto trabalhar em relação às drogas ilícitas quanto aquelas lícitas também, porque todas elas trazem prejuízos. Então nós trabalhamos bem nesse sentido de conscientizar em relação aos prejuízos, de trabalhar assim também sobre os fatores de risco que essas crianças se encontram muitas vezes dentro da própria casa, né? Eles trazem esses relatos para a gente e quando eles trazem é a oportunidade que nós temos de escutá-los e de conversar um pouco sobre isso. O projeto está sendo desenvolvido em 9 escolas de Patos de Minas. Nessa terça-feira, uma palestra foi realizada na Escola Estadual Deiró Eunápio Borges. Nossa, o trabalho é excelente. Para nós é uma honra ter essa parceria com a Associação Vencer, que desde o início nós estamos no projeto. É muito bom, gratificante e os alunos respondem a esse convite nosso, a essa chamada. E hoje foi maravilhoso, né? Com a palestra do Dr. Paulo, então, assim, foi chique. O promotor de justiça, Dr. Paulo Henrique Delicoli, conduziu a palestra com as crianças de uma forma clara e descontraída. Nós precisamos de trabalhar a partir da realidade desses alunos, né, desses alunos que estão aí assistindo a esse projeto, sendo assistidos pelos projetos. Então, de uma maneira muito simples, muito objetiva, respeitando a linguagem, né, desse público conforme as suas respectivas faixas etárias. Então, essa abordagem tem um propósito de despertar a sensibilidade, a construção de um vínculo familiar mais harmonioso, um vínculo familiar onde os filhos possam conseguir enxergar o amor dos pais. E é nessa dinâmica que o projeto Cruzada Antidrogas, hoje nós inclusive sugerimos aqui uma dinâmica da Caravana da Alegria, né? Vem sendo trabalhado em algumas escolas de Patos de Minas. Nós acreditamos que essa prevenção ela é fundamental para que a gente possa alcançar resultados que a própria sociedade deseja. A tomada de consciência da comunidade escolar, a tomada de consciência das famílias e, ao mesmo tempo, despertando nesses alunos sonhos bons, sonhos saudáveis, afastando essa busca, né, de um prazer que representa um comportamento de risco, a exemplo do prazer das drogas. E as crianças aprenderam tudo o que foi ensinado. Para tirar a droga do mundo, deixar o mundo livre para todos. E tem alguma coisa que você acha assim que você aprendeu aqui, que você tem que passar para sua família, para os seus amigos, para continuar com esse projeto? Que o bullying, ele é inútil, não serve para nada, só para magoar as pessoas. Eu achei assim que foi muito importante, né, para levar as crianças a saber várias coisas. O bullying também é uma coisa assim que não pode ser praticada, que faz muito mal. Assim, as crianças precisam muito aprender essas coisas para quando crescer saber que isso não pode, isso é errado. O projeto Cruzada Antidrogas deverá ser encerrado no final do ano. Até lá, mais ações serão realizadas.
Nós temos ainda as atividades na Vencer, elas permanecem, então nós temos lá atendimento social, com assistente social, atendimento psicológico, tanto individual quanto familiar e em grupo. Temos também alguns cursos de jiu-jitsu, de balé, de música, violão, lá na Vencer. Continuamos trabalhando semanalmente nas escolas Santa Terezinha e Polivalente, e quando as 9 escolas parceiras enviam alunos também, encaminham alunos lá para Vencer, essas pessoas são atendidas. Em agosto, meados de agosto, setembro, nós provavelmente vamos para o batalhão, continuar desenvolvendo esse projeto lá internamente, e no final do ano, provavelmente vamos desenvolver um encontrão lá no SESC Senat, onde todas as crianças, as 520 crianças que são atendidas, vão ter acesso a atividades culturais, artísticas, esportivas, trabalhando bem mesmo essa prevenção, que é tão importante deixar essa mensagem, né? Não só nós da Associação Vencer, mas toda a sociedade continuar trabalhando, porque se nós temos hoje tantos problemas associados à droga, então todos nós temos que trabalhar, e muito, para que nossos filhos, né, crianças ali, sob a nossa responsabilidade, já tenham mais conscientização. Então vamos cuidar. Pesquisa da Cato, divulgada nesta terça-feira, revela que os brasileiros são mais trabalhadores do que parece. Segundo o levantamento, fazer hora extra é comum para 60,7% dos profissionais. De 23.011 entrevistados, 13.968 admitem trabalhar após o fim do expediente. Segundo a pesquisa, 52,7% dos profissionais costumam fazer entre 2 e 5 horas extras por semana. Outros 20% dizem fazer entre 6 e 10 horas a mais e 5,9% entre 11 e 15 horas extras. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar a decisão da Justiça no caso da advogada Rafaela Araújo. Ela confia na absolvição. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que receba um pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer e envie o caso para análise de uma comissão especial a ser formada na casa, como ocorreu com a presidente Dilma Rousseff. A Câmara pode recorrer e pedir que a decisão seja reavaliada pelo plenário da Corte. A decisão desta terça-feira atende ao pedido do advogado Mariel Marley Marra, de Minas Gerais, que acionou o STF para questionar a decisão de Cunha, que arquivou uma denúncia que ele apresentou contra Temer em dezembro do ano passado. O presidente da Câmara entendeu que não havia indício de crime de responsabilidade do vice-presidente. A advogada Rafaela Araújo foi condenada em primeira instância em uma pena de 3 anos de reclusão e ao pagamento de multa pelo crime de exploração de prestígio. A prisão foi convertida em prestação de serviços à comunidade. O caso teve início em 2014. A advogada Rafaela Araújo Dias foi acusada de mentir a seus clientes, alegando que havia mandado de prisão contra eles e cobrando altos valores para quebrá-los. Se a senhora garantir lá que consegue quebrar lá para mim lá, eu vou procurar conseguir esse dinheiro aí com um amigo meu. Eu vou falar uma coisa com o senhor. Assim, quando eu tenho 100% de certeza das coisas, eu costumo fazer isso. Mas se eu não quebrar, o senhor pode pegar seu dinheiro de volta comigo. Eu te garanto 100%, entendeu? Não, pois é, eu vou ver se eu consigo amanhã. Eu consigo, vai uns 2, 3 dias para poder quebrar. Segundo uma investigação que nós estamos fazendo e formalizado ainda pela testemunha de uma vítima, ela teria dito para essa vítima a existência de um mandado de prisão, mandado este que nunca existiu. E ela teria cobrado por um mandado de prisão inexistente uma certa quantia dessa vítima, segundo o relato da própria vítima, somado a investigações que a Polícia Civil fez naquela época. Ela também foi acusada de usar o nome da Polícia Civil e da Justiça. Como você falou aí que tem influência aí dentro do fora aí, né? Talvez você consegue me ajudar mais rápido, né?
Pra quebrar isso aí? Exatamente, eu vou pedir as meninas para não mandar de novo pro promotor, para esperar aqui. Certo. Aí até amanhã consegue segurar isso aqui pra mim, tá? Então tá bom. Eu volto te procurar depois, tá? Não, então tá bom, tô guardando o senhor, viu? Tá, joia. Obrigado. Então tá bom, tá, tchau. A advogada teria alegado que tinha proximidade com um delegado e um juiz, e por isso tinha facilidade para conseguir a liberação de suas vítimas. O que foi apurado inicialmente, né, e depois agora concluído, é que ela se utilizava de uma pseudo-influência, uma influência inexistente junto aos órgãos, ao Poder Judiciário e aos outros órgãos, uma influência inexistente, vendendo essa influência inexistente a seus clientes, como se conseguisse, com essa influência, paralisar processos, paralisar mandados de prisão, além de outros procedimentos que, como o próprio juízo citou em sua sentença, que são desprezíveis, porque tocam aí a fidelidade do Poder Judiciário, a fidelidade dos órgãos de segurança, órgãos esses que estão voltados para a sociedade e não para interesses pessoais de determinada pessoa. Friso, o Poder Judiciário e todos os órgãos daqui da cidade de Patos de Minas, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, estão todos aí imbuídos em prol da sociedade, mostrando retidão, situação retilínea, buscando realmente o bem-estar social. E não pode e não vai aceitar, como não aceitou, que interferências ilícitas praticadas por pessoas que estão aí com o simples intuito de ganhar dinheiro de qualquer forma, venham aí a tirar o prestígio que já é angariado há muito tempo pelo Poder Judiciário de Patos de Minas, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Após todas essas denúncias, foi aberto um inquérito policial para apurar o caso. Mas foi recentemente que a Justiça de Patos de Minas concluiu o processo contra a advogada. Ela foi condenada a 3 anos de prisão. A pena foi convertida em multa e prestação de serviços à comunidade. A decisão foi proferida pelo juiz Tenório Silva Santos e cabe recurso. Ela foi condenada, segundo a sentença aqui de primeira instância, cabendo logicamente recurso, ela foi condenada ao crime de exploração de prestígio por 3 vezes e que foi transformado em pena restritiva de direitos. A Polícia Civil entende, pelo seu trabalho social, voltado à parte social, que esse caso é um caso emblemático, um caso importante, porque determina para todos aqueles que têm a intenção de fazer a mesma coisa, que pensem 2 vezes, porque vão saber que o Poder Judiciário, que a Polícia Civil, que a Polícia Militar, que o Ministério Público estão realmente voltados para o âmbito social e não tem qualquer viés pessoal com qualquer pessoa, seja de qual classe, de qual profissão seja. O importante é realmente o cunho social, é a sociedade, o bem-estar da sociedade. Em nota, a OAB de Patos de Minas informou que ainda não foi notificada da decisão e que, quando isso ocorrer, poderá abrir procedimento para averiguar eventual infração ético-disciplinar da advogada. A defesa de Rafaela Araújo também comentou a decisão judicial. Ela informou que vai recorrer e que confia em uma absolvição em instância superior. Nossa equipe conversou com o advogado de defesa, o qual relatou os fatos que envolvem a acusada. A autoridade policial, durante as investigações de outros delitos envolvendo outras pessoas, entendeu que o conteúdo da conversa mantida entre ela e uma determinada senhora poderia ser objeto de investigação. E, a partir daí, a autoridade policial entendeu que deveria investigar. E esses fatos culminaram no oferecimento de denúncia contra ela. A advogada criminalista foi considerada inocente em 3 outros delitos. A respeito do crime de exploração de prestígio pelo qual foi condenada, o advogado Weasley alega que sua cliente é inocente. Nós somos intransigentes no que diz respeito à inocência dela. Nós não concordamos, embora apesar de respeitarmos o entendimento do magistrado prolator da sentença, nós não concordamos com a condenação. Ainda que por um só delito. Foi absolvida de 3 imputações e condenada por um só crime. E é bom que se diga também, ao contrário do que a sociedade pode pensar, a doutora Rafaela não foi condenada a 3 anos de prisão. Essa pena foi substituída por pena restritiva de direito, porque é um direito dela, por ser ré primária, de ótimos antecedentes
de conduta social ilibada, não existe nada que desabone a conduta profissional ou pessoal dela. Então, todos esses requisitos dão a ela, como dariam a qualquer outra pessoa que preenchesse esses requisitos, o direito à substituição da pena privativa de liberdade, ou seja, prisão, por pena restritiva de direitos. Então, na verdade, a condenação não é a pena de prisão. Essa pena de prisão foi substituída por prestação de serviço à comunidade e por prestação pecuniária, ou seja, um valor em dinheiro que deverá ser revestido a uma entidade beneficente e uma prestação de serviço comunitário, atendendo às habilidades da pessoa que foi condenada. O advogado se mostrou indignado com o interesse de outros juristas na condenação de sua cliente. De nossa parte, eu só tenho a lamentar esse comportamento, porque membros da comunidade jurídica, inclusive advogados criminalistas, deveriam saber, até melhor do que nós, que o princípio da presunção de inocência não foi revogado. A Constituição está de pé e que esse princípio deve ser observado, respeitado inclusive, principalmente por operadores do direito. Então nós só lamentamos esse estardalhaço, esse barulhão que tem sido feito no entorno dessa senhora que tem sido execrada publicamente, covardemente inclusive, por fatos que nem sequer estão provados ainda, que ainda podem ser discutidos em segunda instância. Em suma, nada está decidido, mas nós só temos a lamentar de causar perplexidade o estardalhaço, o show pirotécnico que tem sido feito em cima da pessoa da minha cliente. Após a determinação do Poder Judiciário, o advogado ingressou com uma apelação no Tribunal de Justiça de Minas e acredita na absolvição de Rafaela Araújo. Processualmente falando, a interposição de um recurso de apelação. Agora, contra a boataria, contra falatório, nós só temos a lamentar, porque hoje as redes sociais estão aí, a informação tramita na velocidade da luz, e nós só temos a lamentar condutas que vão contra a ética, inclusive, condutas, repito, de pessoas integrantes da comunidade jurídica e que revogam, nas suas palavras, um princípio constitucional. Certo? Então, que esse estardalhaço, se tivesse que ser feito, que fosse após o trânsito em julgado de uma sentença. Nós só temos uma sentença de primeiro grau, contra a qual ainda cabem inúmeros recursos. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar a apresentação do homem acusado de tentar matar um aposentado em Lagoa Formosa e decisão do Tribunal de Contas de suspender a licitação de coleta de lixo em Patos de Minas. O WhatsApp começou a utilizar uma nova forma de proteção das mensagens trocadas entre usuários com a intenção de deixá-lo mais seguro. A partir desta terça-feira, os usuários começaram a receber um aviso no meio de suas conversas que explica o que significa essa nova forma de proteção. A informação de que a partir de agora as chamadas são protegidas com criptografia de ponta a ponta aparece para aqueles que usam celulares com Android, iOS e também para quem utiliza o WhatsApp Web. A criptografia impede que o conteúdo das mensagens seja interceptado e lido por terceiros. A Polícia Civil prendeu um homem de 60 anos acusado de tentar matar um aposentado na cidade de Lagoa Formosa. Ele não soube explicar direito o motivo do crime. Antônio Soares Amaral, de 60 anos, é suspeito de ter tentado tirar a vida do aposentado José Délcio Fernandes de Andrade, de 68 anos. Ele teria cometido o crime no dia 27 de março deste ano, na cidade de Lagoa Formosa. Em que a vítima encontrava-se na sua residência descansando, quando o autor chegou dentro do seu próprio veículo e efetuou os 5 disparos das suas 5 munições que estavam no seu revólver, sem mesmo descer do seu veículo. Acreditamos que ele tinha a intenção de matar a vítima porque descarregou todas as munições do seu revólver e somente não veio a conseguir pela falta de pontaria, sendo que apesar de um disparo ainda ter acertado a vítima de raspão. Familiares da vítima desconhecem os motivos que levaram o suspeito a cometer a tentativa de homicídio. A consequência desse fato ocorreu, foi um fato que ninguém imaginava, né? Até porque meu pai nunca teve inimigo. É um senhor aposentado, estava sentado ali no ato que ocorreu no domingo passado, dia 27, né? Que está muito recente.
A gente está agradecido pela justiça, de momento está sendo feita, é o que a gente esperava, né? Eu vim para isso, para lutar para que a justiça seja feita, né? Meu pai, por exemplo, é uma pessoa que nunca teve inimigo, até porque não tem contato com esse senhor, né? Fez uma casa para ele há muitos anos atrás, mas não é uma pessoa que é constante, que não vai na casa dele. É que a cidade é muito pequena, né? A cidade de Lagoa Formosa é uma cidade de 18 mil habitantes, então provavelmente todo mundo se encontra, mas nunca teve nenhum atrito, nem sequer regalia, muito menos briga, né? O suspeito fugiu no dia do crime. 2 dias após, ele compareceu na delegacia de Lagoa Formosa na presença de um advogado e confessou ter disparado contra o aposentado. A motivação, a vítima alega desconhecer os fatos pelos quais isso veio acontecer, apesar do autor, na sua versão, imputar um possível relacionamento da vítima com a sua mulher, apesar dela já estar falecida há um tempo e essa relação ter acontecido há 3 anos atrás. Nesta terça-feira foi cumprido o mandato de prisão de Antônio Soares Amaral. Ele foi apresentado na delegacia de Patos de Minas. O suspeito conversou com a nossa equipe e não soube explicar muito bem a motivação do crime. Ele alega que se sentiu ameaçado. Pensava que dava só um susto, né? Porque não só eu que estava sendo vítima, não. Tem meu filho que trabalha lá e estava sendo perseguido. Então, nós vamos ter que ver, tirar a fundo essa história para nós ver o que vai acontecer. É porque ele revoltou contra a minha família, né? Por quê? Eu não sei se é por causa da esposa não querer ir morar com ele, com ele, ele acusou meu filho, não eu. Só chegar e ameaçar não, mas ficava dando volta, passando na rua, passando no portão do estabelecimento do meu filho. Inclusive, ele quer ser ouvido por esse problema. O depoimento prestado pelo suspeito não convenceu o delegado. Não acredito muito em sua versão por vários pontos não baterem. O principal que nos causa essa dúvida é isso. Por que esse relacionamento vinha acontecendo há tanto tempo, após ela falecer, e somente agora ele veio efetivamente a disparar contra ele, né? Realmente não me convence. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais determinou a suspensão da licitação para a contratação dos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo em Patos de Minas. A representação foi feita pelo vereador Francisco Frecchiani e o órgão encontrou erros na concorrência. O contrato de prestação de serviço de limpeza e coleta de lixo encerrou em outubro do ano passado. Mas o novo edital de licitação apresentado pela Prefeitura de Patos de Minas constava algumas irregularidades, como planilha de custo. Diante disso, não houve nenhuma empresa disposta a concorrer ao novo contrato. Tem combatido isso desde o início, né, dizendo que o edital, né, não na questão jurídica do edital, mas na questão técnica do edital, em termos de referência, em planilhas de custos, que o edital a licitação acabaria sendo deserta, ou seja, que ninguém iria concorrer com o edital daquela forma, como de fato aconteceu. Não houve nenhum candidato, né, apto a contratar o serviço de coleta do lixo domiciliar da nossa cidade e também de administração do aterro sanitário. Então, tem que fazer nova licitação, fazer um contrato de emergência com a empresa, e se não mudar a planilha, se não mudar as questões técnicas do edital, nós novamente não teremos uma empresa para coletar o lixo. Um fato que não atraiu as empresas para concorrer ao edital foi a redução do valor pago para realizar o serviço, além das dívidas em aberto da Prefeitura Municipal com a última empresa que prestava o serviço de limpeza da cidade. De repente eles fazem uma planilha dizendo agora o máximo que nós pagamos é R$ 83,00 por tonelada. Ora, ou o serviço estava superfaturado o ano passado, quando se pagava 110, ou o serviço está inexequível agora por R$ 83,00. Não tem condição de nós imaginarmos que de maio do ano passado para o início desse ano, os custos desse serviço abaixaram, como preço de pneu, como depreciação de caminhão, como preço de óleo diesel, como salário dos empregados. Então, quer dizer, tudo isso foi feito de forma amadora. Todo custo que você levanta, todas as pessoas que você conversa, todo técnico que você consulta, diz, por esse preço ninguém faz. Como, de fato, por esse preço ninguém fez. Com o impasse referente ao edital de licitação, a Prefeitura de Patos de Minas prorrogou o contrato com a empresa que já prestava este serviço até dezembro do ano passado e, posteriormente, foi feito um contrato emergencial até março.
uma situação que vem se arrastando. E a lei diz que excepcionalmente, em casos, ou seja, excepcionais, aquilo que não se espera, que não se prevê, ele pode ser prorrogado por mais 12. Desde junho do ano passado eu tenho dito, olha, o contrato vai vencer em agosto, vamos preparar as planilhas, vamos discutir. Não discutiram, não fizeram a licitação, prorrogaram o contrato, dizendo que não deu tempo de fazer o edital. Em 31 de dezembro, ou seja, foi até 31 de dezembro. Como até 31 de dezembro não conseguiram fazer a licitação, fizeram um contrato emergencial. Porque aí nós estamos diante de uma situação, as pessoas pensam assim, a cidade vai ficar sem recolher o lixo? Claro que não. Da mesma forma que a Constituição estabelece e determina que essas contratações devem seguir uma regra, a regra já está posta lá na lei de licitações, ela também estabelece como um dos seus princípios básicos a dignidade da pessoa humana e o direito à própria vida, à saúde, à integridade. Quer dizer, a coleta do lixo é essencial, Patos não vai ficar sem coletar lixo. O Tribunal de Contas do Estado determinou na última segunda-feira que a administração municipal interrompa a licitação no prazo de 5 dias e regularize o contrato licitatório. De acordo com o vereador Francisco Frecchiani, há funcionários municipais aptos para criar um edital regular de forma que não prejudique o serviço prestado na limpeza da cidade. O que eu quero é tão somente que se faça um termo de referência, um projeto básico disso para esse serviço nos próximos 5 anos e que isso seja feito pelos técnicos da prefeitura, pelos engenheiros da prefeitura. A prefeitura tem engenheiro sanitarista concursado. Quer dizer, como que um serviço desse não passa na mão dessas pessoas? Isso não é concebível. Isso é um serviço essencialmente técnico, que não pode ter nenhum tipo de vinculação, nenhum tipo de elaboração política, nenhum tipo de elaboração que não seja eminentemente técnica. Os técnicos da prefeitura, engenheiros com mestrado em engenharia sanitária, professor do curso de engenharia do Unipam, quer dizer, eu acho que a pessoa mais do que habilitada está lá. O serviço de coleta de lixo, gerenciamento de aterro, capinação e varrição eram realizados pela mesma instituição, mas a atual administração resolveu separar os serviços em lotes, o que dificulta ainda mais conseguir empresas que concorram ao contrato. Nesse edital, a atual administração resolveu separar esses serviços em lote. Então, uma empresa poderia concorrer só para varrição de rua. Houve concorrência, houve candidata. A antiga empresa Limperbras voltou. A que faz a capina e a limpeza das praças. Também houve concorrência, houve concorrente, a única empresa que participou foi a Limperbras, ganhou, e segundo o que a gente tem lido na imprensa, eles dependem de um prazo para contratar as pessoas e efetivamente começar o serviço. Por isso não está tendo varrição. Quanto à coleta do lixo e a destinação final dele, ou seja, o gerenciamento do aterro, esses 2 itens não tiveram propostas. E teve uma proposta também para a coleta do lixo hospitalar, porque também é um novo item. Então, nós estamos criando situações, olha, se eu vou te contratar por serviço, eu vou te pagar por dia, por metro, por equipe, enfim, dentro daquilo que pode ser, agora, com planilha séria, com preço sério, com preço justo que seja para pagar. Não adianta você contratar barato se não acontecer. O NTV News desta terça-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.